Hoje nosso estudo será em Jó, capítulo 32, em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Neste estudo, vamos considerar o tema As Primeiras Palavras de Eliú. Vamos agora conhecer um quarto personagem nesta dramática história do livro de Jó. Vamos conhecer a teologia deste quarto sábio que entra nesta descrição, nesta história e trajetória do livro de Jó. Olá, estudante da Palavra de Deus, desejo a você um feliz despertar, que você possa estar acompanhado da doce paz de Jesus, da comunhão do Santo Espírito. O discurso de Eliú, registrado nos capítulos 32 a 37 do livro de Jó, funciona como uma ponte teológica entre os debates frustrados de Jó com seus três amigos e a manifestação final do próprio Deus. Eliú era o homem mais jovem do grupo e esperou pacientemente os mais velhos terminarem de falar. Ele interveio, tomado por uma profunda indignação, porque os três amigos não conseguiram refutar Jó, e porque Jó insistia em se justificar em vez de justificar a Deus. A fala de Eliú é estruturada em 4 discursos principais, cada um trazendo uma perspectiva única sobre o sofrimento e o caráter divino. A teologia de Eliú foi muito mais refinada do que a dos outros, Elifaz, Bildade e Zofar. Enquanto os três amigos defendiam rigidamente a lei do retorno, ou seja, se Jó está sofrendo é porque pecou secretamente. Eliú introduziu a ideia de que o sofrimento serve para moldar e purificar o caráter. Significativamente, no final do livro, em Jó, capítulo 42, verso 7, Deus repreenderá duramente os três amigos mais velhos, mas não fará nenhuma repreensão a Eliú, o que sugere que seus argumentos prepararam o caminho correto para a manifestação divina no redemoinho. O capítulo 32 serve como prefácio para o discurso de Eliú, que se estenderá até o capítulo 37. Aqui não ouvimos ainda, neste capítulo 32, seus argumentos teológicos, mas a justificativa para a sua intervenção, ou seja, para a sua fala. Este é um capítulo fundamental para compreendermos a motivação, a perspectiva e o zelo que impulsionaram este sábio Eliú. Como estudiosos da Palavra de Deus, o nosso dever é analisar cuidadosamente cada capítulo e esta introdução, extraindo dela princípios duradouros para a nossa fé e prática. Este é o nosso prefácio, a nossa introdução. Aproveite, compartilhe com alguém este estudo e inscreva-se se você ainda não é inscrito. Aqui neste canal nós vamos, com a graça de Deus, estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Já estamos alcançando quase a metade, de nosso percurso, de nossa caminhada nesta jornada. Agora vamos à análise e comentários dos textos deste capítulo 32. Este capítulo pode ser dividido em 3 partes principais. Primeiro, a razão da ira de Eliú, dos versos 1 a 5. Depois, sua defesa da sabedoria inspirada por Deus em detrimento da idade, dos versos 6 a 14.
E terceiro, a compulsão divina para falar a verdade, dos versos 15 a 22. Eliú introduziu um novo ponto de vista. Enquanto os três amigos de Jó tenham dito que ele estava sofrendo por algum pecado passado, Eliú começa dizendo que o sofrimento de Jó não iria desaparecer até que ele percebesse o seu pecado presente. Ele sustentava que Jó não estava sofrendo por causa do pecado, mas que estava pecando por causa do sofrimento. Interessante, né? Eliú apontava que a atitude de Jó se tornara arrogante ao ele tentar defender sua inocência. Eliú também disse que sofrimento nem sempre significa punição, tanto quanto pode significar correção e restauração, para nos manter no caminho certo ou para nos fazer tornar a ele. Há muita verdade na fala de Eliú. Ele estava pedindo para que Jó olhasse para seu sofrimento de uma perspectiva diferente, com um propósito maior em sua mente. Enquanto o seu discurso esteja num nível espiritual mais elevado do que o de seus amigos, Eliú ainda assume equivocadamente que uma resposta correta ao sofrimento sempre trará cura e restauração, e que sofrimento está sempre, de algum modo, conectado ao pecado. Este é um resumo do que Eliú traz dentro destas primeiras palavras dele no capítulo 32. Assim, Eliú sinceramente deseja ser justo, nega que tenha preferências pessoais, não deseja ser influenciado pela idade, pela posição social ou amizade pessoal. Sua filosofia certamente vai desagradar alguns de seus ouvintes. Portanto, ele sente a necessidade de fazer esta declaração com respeito à sua objetividade. Agora, coisas grandes e ocultas. Encontramos na meditação matinal o seguinte texto: não consideramos sempre que a santificação que desejamos tão ardorosamente e pela qual oramos tão intensamente é operada mediante a verdade e pela providência de Deus, no modo que menos esperamos. Quando procuramos alegria, eis que há sofrimento. Quando esperamos paz, frequentemente temos desconfiança e dúvida, porque nos achamos mergulhados em provas que não podemos evitar. Nessas provas estamos recebendo as respostas a nossas orações. Para sermos purificados, o fogo da aflição deve brilhar sobre nós e nossa vontade deve ser levada à conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, cada um de nós estamos em um processo de refinamento. E para sermos moldados à imagem de nosso Salvador, passamos pelo mais penoso processo de refinamento. Mesmo aqueles que consideramos os mais queridos na terra, ou seja, os nossos amigos, os nossos familiares, muitas vezes podem causar-nos o maior sofrimento e prova. Podem ver-nos numa perspectiva errada. Podem julgar que estejamos em erro e que estamos nos enganando e degradando por seguirmos os ditames da consciência iluminada em busca da verdade, como de tesouros ocultos. Porém, Deus sabe o que é melhor para nós. Nossas orações, por semelhança com a imagem de Cristo, podem não ser respondidas exatamente como desejamos. Podemos ser testados e provados, pois Deus percebe ser melhor colocar-nos sob um curso de disciplina que nos é essencial, antes que sejamos súditos habilitados para as bênçãos que ansiamos.
Não deveríamos nos tornar desanimados e dar lugar à dúvida, e pensar que nossas orações não são notadas. Devemos nos firmar seguramente sobre Cristo e deixar nosso caso com Deus, para responder nossas orações a seu próprio modo. Deus não prometeu conceder suas bênçãos através dos canais que temos assinalado. Deus é sábio demais para errar, cuidadoso demais com o nosso bem, para permitirmos escolher por nós mesmos. O que devemos sempre lembrar? Que os planos de Deus são sempre os melhores, embora nem sempre possamos discerni-los. A perfeição do caráter cristão somente pode ser obtida mediante trabalho, conflito e abnegação. Quão inestimavelmente preciosos são os dons de Deus, as graças de seu Espírito, e não recuaremos do processo de prova e teste, por mais penoso e humilhante que nos seja. Quão fácil seria o caminho para o céu, se não houvesse abnegação ou cruz? Como os mundanos iriam apressar-se no caminho, e hipócritas seriam inumeráveis. Graças a Deus pela cruz e a abnegação, a ignomínia e vergonha que nosso Salvador suportou por nós, em nada é humilhante demais para os salvos pela aquisição de seu sangue. O céu, na verdade, será muito fácil. Meditação matinal de 1995 traz esse texto, aqui a página 297. Assim como Jó, amigo ouvinte da Palavra de Deus, muitas vezes nós passamos por provas, por aflições que não conseguimos entender. Ficamos realmente perplexos e perguntando por quê, mas, como este texto que acabamos de considerar, que possamos acreditar que os planos de Deus sempre são os melhores. Um interessante pensamento de Charles Spurgeon diz assim: há algumas virtudes que jamais serão descobertas se não for as provações pelas quais passamos. Olha que interessante pensamento. Como uma mãe que dá um remédio amargo para sarar um filho doente, assim Deus faz usando as provas, as amarguras, as provações, visando produzir em nós um bem maior. Portanto, as lições do capítulo 32 para nós hoje são lições profundas e altamente aplicáveis para a nossa vida contemporânea, tanto no aspecto pessoal quanto social e espiritual. A primeira lição é sobre a importância da paciência e da escuta atenta. Aqui nós vimos que Eliú esperou pacientemente que todos os mais velhos falassem, antes de proferir uma única palavra. Nisto Eliú nos dá um bom exemplo. Precisamos, como diz a palavra de Deus, estar mais prontos para ouvir do que para falar. Segunda lição é a humildade diante da sabedoria. Apesar de ser mais jovem, Eliú desafiou a noção de que a sabedoria seja exclusividade da idade ou experiência. Ele argumentou que a verdadeira sabedoria provém de Deus. A aplicação prática é buscar a sabedoria em sua fonte única, em Deus, e reconhecer que somos limitados. Terceira lição: evite julgamentos precipitados e lisonjas. Eliú criticou os amigos de Jó por condená-lo sem uma resposta adequada e prometeu não lisonjear nem fazer acepção de pessoas. E por fim, a busca pela verdadeira compreensão. Precisamos, como Eliú, ser impulsionados a procurar
uma perspectiva divina, a orar por discernimento e a confiar que Deus pode revelar verdades que nossa mente finita não consegue apreender. E também o propósito da ira justa. A ira de Eliú não era destrutiva, como dos outros, mas construtiva. Isso nos ensina que devemos direcionar nosso sentimento, nossa ira, como um catalisador para a mudança e a busca por retidão. O próprio apóstolo Paulo lhe diz: irai-vos, mas não pequeis. Assim somos desafiados a canalizar nossas emoções para propósitos justos, buscando a verdade e a justiça com zelo. E fechando a nossa reflexão do capítulo 32. Jó 32 é muito mais que o interlúdio no drama do sofrimento de Jó. É um capítulo fundamental que ressoa com verdades intemporais. Nele encontramos Eliú, uma figura enigmática, cuja paciência, indignação justa, sabedoria inspirada servem como um divisor de águas na narrativa. Ele corrige as falhas dos argumentos humanos, desmistifica a ideia de que a sabedoria é uma mera prerrogativa da idade e crucialmente aponta para a soberania de Deus, como a fonte de todo verdadeiro entendimento. Assim, somos desafiados, através de Eliú, a olhar além das respostas fáceis e da interpretação superficial do sofrimento. Nos convida a uma humildade mais profunda diante dos mistérios divinos e a reconhecer que, por mais que busquemos compreender os caminhos de Deus, a sabedoria plena e a revelação final sempre virá de Deus. Portanto, embora os discursos subsequentes também contenham limitações, a introdução no capítulo 32 nos desafia a examinar nossas próprias motivações. Estamos mais preocupados com nossa reputação ou com a glória de Deus? Confiamos em nossa própria experiência ou buscamos a sabedoria que vem do alto? Temos a coragem de falar a verdade em amor, sem medo de homens, sabendo que prestaremos contas ao nosso Criador? Que este estudo aprofundado de Jó 32 tenha aberto os nossos olhos para as ricas camadas de significado neste capítulo antigo, incentivando uma busca contínua por sabedoria e discernimento divinos em sua própria jornada. Vigiemos e oremos. Amém. O pensamento do dia: as alegrias do céu compensarão as tristezas da terra. Este mundo é apenas uma morada temporária e logo passará, disse Charles Spurgeon. Pensamento muito solene, que leva-nos realmente a uma realidade esperançosa. Por mais difícil, por mais complicado que possa ser nossa vida neste mundo de pecados, tudo isso vai passar. E se fizermos a escolha correta ao lado de Cristo, logo estaremos desfrutando de uma eterna paz e felicidade. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, te damos graças, Senhor, pelo despertar deste novo dia. Te damos graças, Senhor, por este momento de comunhão, por estes ensinamentos que recebemos neste capítulo. Obrigado, Senhor, por nossa jornada espiritual em Tua Palavra, dia a dia. Queira, Senhor, com Teu Espírito Santo iluminar as nossas mentes e também nos conceder, Senhor, o Teu auxílio para que possamos aplicar em nossas vidas os Teus ensinamentos divinos. Abençoe
cada pessoa que está acompanhando este estudo e esta oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e mais um passo que demos em nossa jornada. Espero você em nosso próximo estudo em Jó 33. Até lá. Tchau, tchau.